Olá, então vamos dar continuidade aos estudos dos crimes sexuais contra vulneráveis. Está faltando um último tipo penal para a gente abordar. Vamos lá. A gente vai abordar agora, então, a divulgação de cena de estupro ou sexo. Vamos lá. Então, divulgação de cena de estupro ou sexo, artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Bom, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no conteúdo compartilhado, tem que dividir bem isso, né, para ter uma boa noção de como configurar ou de como se configura este delito, no caso concreto. E ele tem duas partes, né? A primeira parte é assim: o agente divulga uma fotografia ou vídeo que contém a cena de estupro do 213 ou do 217A, ou uma cena que faça apologia ou induza à prática do estupro, 213 ou 217A. Então, aquilo que é divulgado é imagem de sexo não consentido. Então, captou-se a imagem por vídeo, por foto, de sexo não consentido, tudo bem? Seja no 213A, seja no 213, seja no 217A. E na segunda parte, o que se divulga não é imagem de sexo que não é consentido. Olha só, o agente divulga uma fotografia ou vídeo que contém uma cena de sexo consensual, nudez ou pornografia. O que não tem aqui? Qual é o consentimento que falta aqui? O consentimento que falta é o consentimento para a publicidade, o compartilhamento destas imagens. Então, a divulgação da imagem é feita sem o consentimento da pessoa que aparece na fotografia ou no vídeo. Então, na primeira parte, o indivíduo foi lá, ele filmou, ou ele pode até ter participado do ato sexual, de um estupro de vulnerável, por exemplo, e depois ele publica aquele vídeo na Deep Web. Tudo bem? Então, aí é a primeira parte. Na segunda parte, o indivíduo fez lá um vídeo íntimo com o companheiro ou a companheira, a ficante ou namorada ou namorado, e depois ele dá publicidade a esse vídeo sem o consentimento da pessoa que aparece naquele vídeo. E aí então, nós teríamos a segunda parte do tipo penal. Tudo bem? Então, na segunda parte do tipo penal, a gente não está falando de imagens de estupro. A questão do estupro, seja do 213 ou do 217A, é na primeira parte do 218C. Aqui, olha, cena de estupro ou de estupro de vulnerável que faça apologia ou induza a sua prática. Aqui nós temos a relevância do estupro, tudo bem? E a forma como esta imagem é obtida por quem dá divulgação, por quem compartilha. No 218C, essa forma de obtenção da imagem é irrelevante. Esse indivíduo que dá a publicidade, né, divulga esta imagem, pode ter recebido essa imagem por qualquer forma. Ele pode ter gravado, ele pode ter recebido no WhatsApp. Ele pode ser, inclusive, a pessoa para quem a vítima mandou aquela imagem. Então, o indivíduo recebe um nude da pessoa, da vítima, e daí ele dá publicidade a esse nude. Recebe um vídeo íntimo e ele dá publicidade a esse vídeo íntimo. Ele entra no 218C. Tudo bem? Ainda que ele tenha recebido da própria vítima. Se ele não tem a autorização, a anuência da vítima para compartilhar, se ele fizer o compartilhamento, ele incidirá no 218C. Agora, olha só, se esse indivíduo, para ele conseguir essa imagem, ele precisou invadir um dispositivo eletrônico, ele entrou no computador da vítima, rompeu um dispositivo de segurança para ter acesso àquele vídeo íntimo, como, por exemplo, o indivíduo manda o computador para assistência técnica e o indivíduo
extrai, copia aquelas cenas, né, aquelas imagens e depois divulga, aí nós teríamos o artigo 154A e o 218C. O 154A, inclusive, ele tem o nome de invasão de dispositivo informático. Ele pune exatamente a invasão de dispositivo informático. Tudo bem? Sujeitos. O crime é um crime bicomum, ele não vai exigir nem qualidades especiais do sujeito ativo, tampouco do sujeito passivo, mas a gente só tem que tomar cuidado com o seguinte: se a vítima for menor de 18 anos, vai incidir o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 241 e 241A do ECA, que, como lei especial, afasta a lei geral, que é o Código Penal, neste conflito aparente de normas. Tudo bem? Então, tomar cuidado. Se a vítima é menor de 18 anos, não estamos falando do 218C, estamos falando dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas mais rigorosas, inclusive, por conta da condição da vítima. Muito bem? E o parágrafo 1º, ele vai surgir como causa de aumento de pena, né, com frações de 1/3 a 2/3, né? A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que, 1, mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou 2, com o fim de vingança ou humilhação. Então, existem duas circunstâncias que causam um aumento de pena. Esta segunda circunstância é o chamado porn revenge, a pornografia de vingança, o indivíduo que dá publicidade, compartilha, divulga a imagem com cena de sexo ou de nudez para se vingar do término de um relacionamento, por exemplo. Tudo bem? Então, o indivíduo tem lá nudes recebidas da própria vítima. Quando a vítima termina o relacionamento, ele dá divulgação daquelas imagens íntimas. Tudo bem? É a pornografia de vingança, chamado porn revenge, que é muito comum, inclusive, na América do Norte. Tudo bem? Bom, voltamos. Vamos só trabalhar essa questão do parágrafo 2º, que é o propósito, né, desta abordagem das publicações em matérias jornalísticas, em pesquisas científicas, culturais, acadêmicas, enfim. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então, o indivíduo pode dar publicidade à cena de sexo quando ele está fazendo um estudo científico? Pode, desde que ele tome os cuidados de impossibilitar a identificação da vítima, coloca a tarja no rosto, por exemplo, deixa o rosto irreconhecível, e é óbvio, tem que ter autorização daquelas pessoas que estão ali sendo mostradas naquela cena de sexo, naquele ato sexual, por exemplo. Bem, ou então quando é uma matéria jornalística que vai expor um evento ocorrido, como aconteceu há alguns anos, quando houve um estupro de vulnerável coletivo numa comunidade carente, e esse vídeo foi depois compartilhado nas redes sociais. Primeiro ele foi para a Deep Web, depois ele foi compartilhado nas redes sociais, nos WhatsApps da vida aí. Tudo bem? Então, tomar bastante cuidado com o 218C, divulgação de cena de estupro ou sexo, principalmente em relação a esta diferenciação aqui do conteúdo compartilhado. Não esqueçam disso. Tudo bem? Então, olha só. Logo mais a gente continua os debates lá no grupo temático. Espero que vocês estejam super bem, tá? Não vejo a hora de a gente voltar ao convívio em sala de aula, mas por enquanto fiquem em casa, vamos nos proteger e até breve.